Oi, pessoal! Vamos começar, certo, a nossa série de aulas desse segundo problema do primeiro módulo de pediatria. E a nossa primeira aula, pessoal, a gente vai comentar sobre o processo de mamogênese. Certo? Vocês precisam entender como que se dá esse crescimento da mama, o desenvolvimento do broto mamário, lembrar do ciclo menstrual, né? Saber que esse desenvolvimento começa desde cedo. Porém, saber que é durante a gestação que tem o crescimento desses ductos lactíferos, certo? Então, é durante a gestação que vai ter a maior produção e o início da síntese da prolactina e produção do leite para a criança. Então, vocês já sabem da importância do leite, certo? Desse aleitamento exclusivo. Então, vocês precisam entender por que ele deve ser exclusivo, né? Então, vamos embora para a aula, que vocês vão entender toda a composição do leite e como que se dá esse aumento das mamas, porque existem estímulos neurais e existem outros estímulos também que vocês precisam saber. Então, vamos embora para a aula. Oi, pessoal! Vamos lá, dar início, certo, à nossa sessão de aulas sobre o aleitamento materno. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, né, como que se dá esse início da produção do leite materno, a sua composição, as suas funções, né? E aí a gente fala de mamogênese, fala de lactogênese. Então a gente vai falar de processos fundamentais para a fisiologia da mulher e para o crescimento do bebê. Então, assim, de cara a gente precisa saber, né, dessa importância, né, que desde o início da gestação vai existir mudanças no corpo da mulher. E aí a gente começa a falar, pessoal, das modificações, certo? Então as mamas vão passar por modificações. Modificações essas que vão oferecer o quê? Nutrientes necessários, certo? Para o pleno desenvolvimento da criança. E aí a gente vai falar de diversas coisas, pessoal. Por exemplo, a gente vai falar do aumento de tamanho da mama. E aí, por que começa, pessoal, ter esse aumento característico, né? Vocês precisam saber que começa-se a proliferação dos ductos, os famosos ductos lactíferos, né? E dos lóbulos mamários. Então, assim, durante a gestação, os hormônios, pessoal, né? Estrogênio, progesterona, eles vão promover o crescimento da mama, certo? Então, a gente tem que pensar exatamente que existe um estímulo hormonal, certo? Então, o estrogênio, ele vai estimular essa proliferação dos ductos, certo? E o que são os ductos, Missinho? São os canais responsáveis pelo transporte do leite, certo? Desde os lóbulos até o mamilo, até para sair para a criança fazer a sucção. Então, a função do estrogênio é muito importante. Por isso que a gente vai ter o aumento da mama, porque vai ter uma maior produção desses ductos durante a gestação, certo? E aí, esse aumento, pessoal, é uma preparação essencial, né, para a capacidade de produzir o leite, capacidade de armazenar. Então, existem todos esses pontos. O primeiro é esse, aumento de tamanho. Aí a gente já vai falar de outro, pessoal, aumento de vascularização. Isso é muito importante, porque não existe região sem vaso, certo? Então, tem que ter um aumento de fluxo sanguíneo. Então, durante a gestação, o fluxo sanguíneo também aumenta significativamente, certo? E aí, essa maior vascularização é crucial, porque dentro do sangue sanguíneo, do sangue, né? Eu ia falar sangue sanguíneo. Dentro do sangue vai existir o quê? Nutrientes. Vai existir o quê? Hormônios circulantes, né? Que vão ser suficientes, né? E necessários para desenvolver a mama. Então, assim, tanto para produzir leite, para aumentar os ductos. Então, a questão do maior fluxo sanguíneo é importante. E aí a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, esse aumento da vascularização é necessário também, porém é a partir daí que a mãe ela fica também mais sensível, certo? Porque além de vascularização, a gente tem nervos naquela região. Então o aumento do fluxo sanguíneo resulta em uma maior sensibilidade das mamas, certo? E também as veias. As veias elas ficam mais proeminentes na superfície da pele, por isso que ficam mais visíveis. Então, é o aumento da vascularização que cria todos esses pontos. Isso é muito importante. Outro ponto que a gente tem que comentar, pessoal, é o desenvolvimento dos alvéolos, certo? Os alvéolos, pessoal, são pequenas estruturas na mama, onde o leite é produzido. Então, ele é produzido no alvéolo e dali ele sai e passa por um caminho até chegar na boca da criança. Então, pessoal, os ovéolos, eles vão começar a se multiplicar, vão começar a fazer sucessivas mitoses por causa dessa resposta hormonal que está tendo. E um dos hormônios que mais vai estimular essa proliferação dos ovéolos
é a prolactina. Então, a prolactina, certo, é um hormônio muito importante, né, vai preparar as mamas para a produção desse leite, certo, após o parto. Então, vai ter picos, certo, de prolactina para essa estimulação, certo, pessoal? E esse desenvolvimento dos ovários é essencial para garantir que a mãe tenha capacidade de produção de leite e a quantidade necessária, porque senão a criança ela tem desnutrição, certo? Então, ele pode desenvolver desnutrição caso, né, não tenha desenvolvimento dos alvéolos. Então, isso é muito importante. Outra coisa, pessoal, é alterações na auréola e no mamilo, que acontecem também nesses períodos, né? Então, o que que acontece, né? A areola é a área pigmentada, né, ao redor do mamilo, certo? E ela vai começar a escurecer, ela aumenta de tamanho durante a gestação, certo? E esse escurecimento, pessoal, ajuda o recém-nascido a localizar o mamilo. Vê que interessante, vê como o Papai do Céu ele é perfeito, né? Porque o aumento dela faz com que o peito ali fique mais visível para a criança. E além disso, vai existir umas glândulas, pessoal, que são glândulas muito famosas, que são as glândulas de Montgomery, certo? Que são pequenas glândulas na areola, certo? E elas começam a se tornar mais proeminentes, tá bem? E aí, pessoal, elas vão começar agora a secretar uma substância oleosa. E aí essa substância ajuda a lubrificar e proteger o mamilo. Eu vou mostrar umas fotos já já. Então, assim, de forma inicial, eu preciso que vocês saibam da importância, né, dessas modificações na mama durante a gestação. Justamente para a criança, né, ao nascer, estar preparada para conseguir se desenvolver. Porque o desenvolvimento, pessoal, neuropsicomotor, o desenvolvimento de cognição da criança vai estar entrelaçado 100% com todo o desenvolvimento correto da mãe durante a gestação, tá bem? Então, assim, é muito importante a gente relacionar isso. E aí, de cara, a gente começa a falar, né, sobre esse processo de fisiologia da lactação e a gente precisa comentar, né, o que o leite materno tem de tão importante, né, que vai oferecer para a criança. Então a gente começa a falar das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, das vitaminas e dos famosos anticorpos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o leite materno ele é considerado a primeira vacina da criança. Certo, pessoal? Então, assim, a gente tem que comentar sobre isso. E aí a gente começa com as proteínas. O leite materno ele é rico em proteínas, principalmente como a caseína e a lactoalbumina, certo? Que são essenciais para o desenvolvimento da criança. A caseína, pessoal, forma uma coalhada suave no estômago do bebê. Então a caseína ela evita que o TGI da criança, o trato gastrointestinal dele, tenha problemas, porque vocês sabem, a criança acabou de nascer, seus órgãos estão o que, pessoal? Em desenvolvimento. Então a caseína é fundamental, certo? Para ajudar a digestão da criança e também a sua absorção intestinal. Então não esqueçam disso. A caseína vai ajudar a digestão e a motilidade do TGI, do trato gastrointestinal, certo? Então vai ajudar nessa digestão. A lactoalbumina, por sua vez, né? Ela é facilmente digerida também. E aí ela tem, pessoal, propriedades que ajudam a combater infecções. Então a lactoalbumina, lembrem de infecções, certo? Ela ajuda ao combate de infecções. Ok, o segundo ponto que a gente comenta de composição é as gorduras. Existem gorduras, mas não muita gordura, certo? Mas existe a quantidade necessária também, os famosos lipídios, ok? Isso é importante, pessoal, porque existem outros tipos de leite que tem muito mais gordura. E um excesso de gordura se torna prejudicial. Existem problemas de tutoria que fala que a avó queria usar leite de vaca para a criança e não pode de jeito nenhum, porque ele vai ter hipercolesterolemia muito rápido. Então não é essencial um leite que tenha, né, muita quantidade de gordura, certo? Mas o leite materno ele tem a quantidade essencial, que é, né, essencial para o desenvolvimento mais cerebral. Então as gorduras do leite materno, pessoal, é a principal fonte de energia para o bebê também, certo? E para o seu desenvolvimento cerebral. Existe uma alta concentração de ácidos graxos de cadeia longa, que é praticamente, existe um que a gente fala que é o DHA, que é o DHA. O nome dele é bem estranho, certo? Mas falando em gordura, lembre do DHA, que é o ácido docasa hexaenoico. Então é grandão o nome dele, vejam como é. É o doca, certo? Hexaenoico,
Deixa eu escrever aqui para vocês saberem. Mas é bem estranho o nome dele. É assim, ó. É DOCO, certo? DOCO, ZA, traço, hexa, enoico, certo? Então, assim, esse ácido graxo é essencial para o desenvolvimento do cérebro e também da visão. Então, assim, é importante vocês salientarem isso, né? A gente também fala da questão dos carboidratos, certo? Principalmente a lactose, certo? A lactose, ela é um carboidrato muito importante, porque vai estar presente na produção do leite, não é isso, pessoal? Além de ser fonte de energia, vai estar presente na formação da prolactina também. Então, assim, vai ajudar na absorção de cálcio para a criança, vai promover também crescimento de lactobacilos, que são as bactérias benéficas, isso é muito importante, pessoal, que vai ajudar também o processo de digestão. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer, as famosas vitaminas. Então, as vitaminas são micronutrientes que ajudam o desenvolvimento geral. Então, principalmente as vitaminas, né? Que é a queda, que são as vitaminas lipossolúveis, certo? Porque o leite tem essa quantidade de gordura e vai ajudar na digestão delas. Então, vitaminas e minerais, né? Como cálcio, fósforo, ferro, são cruciais para o desenvolvimento de ossos, né? Sistema imunológico, visão, começa os processos de desenvolvimento do dente. Então, tudo isso mais na frente, né? E por último, e não menos importante, pessoal, vocês têm que saber de todo jeito os anticorpos. Os anticorpos são fundamentais, fundamentais. Vocês precisam lembrar deles, porque vai ser suficientemente necessário para proteger contra infecções. Crianças estão muito suscetíveis, pessoal. Tem doenças como a adenoidite, as IVAs, as infecções das vias aéreas superiores, que vocês vão estudar em outro problema desse módulo. Criança fica muito suscetível a pneumonia, doenças do trato respiratório. Então, ter anticorpo é essencial. Lembram de uma imunoglobulina que é passada pelo leite materno? É a IgA, pessoal, a imunoglobulina A. E ela ajuda a proteger a criança contra infecções. Então, são passados de mãe para o bebê. Por isso que ter o leite materno e fazer, né, a amamentação exclusiva até os 6 meses é surreal de bom para passar anticorpos e a criança se proteger, sabe? Então, a importância ela começa por causa disso. Então, a gente fala de início nessa aula explicando o porquê que a mama cresce, certo? E cada componente presente no leite materno, certo, pessoal? Então, demos agora início, né, à fisiologia da lactação, falando esses dois grandes pontos importantes. Vamos para a próxima aula.